A gente não tem a responsabilidade de curar o outro. Às vezes, muitas vezes, a pessoa tá doente, porque a pessoa tá ali te controlando, a pessoa é ciumenta, no caso dela, não é nem relacionamento, é uma amiga, né, que tá controlando, que tá com ciúmes. A pessoa tá ali doente, não tem como você mudar essa pessoa, não tem como você assumir para si a responsabilidade de mudar o outro. Eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo pegar, vir aqui, eu falo, eu vir aqui falar, eu não vou transformar, eu não vou mudar ninguém. A pessoa só vai mudar quando ela quiser, quando ela entender que ela precisa mudar, quando ela buscar recursos, quando ela buscar, entende? Porque senão vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não adianta a gente querer mudar, né, o outro. É a pessoa que tem que querer mudar, é a pessoa que tem que querer ajuda. E eu vejo isso muito, eu vejo tanto de pessoas que eu ajudo, mas porque essas pessoas estão buscando. E eu já tive pessoas muito queridas, muito próximas, que eu fiz de tudo para ajudar, fiz de tudo. E eu não consegui, porque ela não queria a ajuda, porque ela não achava que tinha que melhorar as questões. Então, eu entendi na prática que a pessoa só muda quando ela quer. Não adianta eu vir aqui falar. Quem tá aqui ouvindo, buscando melhorar, né? Buscando, essa pessoa vai. Agora, se a pessoa não tá querendo, eu tenho uma interagente eu chamo das pessoas que eu atendo. A gente não chama de paciente, de cliente, a gente chama de interagente, né? Porque a gente interage. E toda vez que ela vem para a sessão, daí ela fala, daí eu falo, daí ela justifica. Tudo ela justifica. Se ela não acha que ela tá errada, se ela acha que o problema é o outro, enquanto ela não trazer a responsabilidade para si e parar de se colocar de vítima, vai ficar nesse ciclo. A gente só muda quando a gente sai do papel de vítima e traz a responsabilidade para si, tá? Trazer a responsabilidade para si. Tem que trazer essa responsabilidade, tá? Ninguém muda ninguém. É a gente que tem que ter o desejo de mudar. E daí, quando a gente quer mudar, a gente traz essa responsabilidade, sai do papel de vítima do mundo, e daí eu mudo. Senão, eu vou sempre ficar apontando o dedo pro outro. Porque o outro é ruim. Porque o outro é culpado. Porque o outro isso. Porque o outro aquilo. Tá? E quando tem alguém passando a mão na cabeça da pessoa, a gente tá ali mimando mais ainda a pessoa, né? Porque ela tá sofrendo, achando que ela tinha que cuidar da amiga, porque a amiga tá controladora, ciumenta, de repente eu tinha que cuidar dela, né? Se a pessoa tá agindo errado, né? Eu tô ali passando a mão na cabeça dela, em vez de colocar o meu limite para ela, em vez de cuidar de mim, eu tô ali cuidando dela, eu tô mimando a pessoa. E é aí que ela não cresce. Pedir desculpas ou desculpar alguém não significa que vocês devem seguir juntos. Isso serve também para relacionamentos, né? Então, ela pode sim ter, em algum momento, quando ela foi se posicionar para a amiga, ela julgou, criticou, falou: você é ciumenta, você é controladora, você fez isso, apontou o dedo em todas as coisas que ela acha que a amiga fez errado. Então, ok, ela julgou, criticou, ela pode pedir desculpas, sim, porque agiu errado, foi uma comunicação violenta, mas o fato dela pedir desculpas não significa que ela queira a amiga mais na vida, porque é uma amizade tóxica. Pelo que ela me contou de muito tempo, muitas coisas lá atrás que já vinham acontecendo aí foi o ápice, né? E muitas vezes a gente tá
em relacionamentos que não são só de amizade, relacionamentos afetivos, né, que são tóxicos, e a gente vai ficando. E uma coisa é você desculpar, outra coisa é, será que eu quero continuar dividindo a minha vida, convivendo com essa pessoa, seja um amigo, seja um parceiro, tá? É importante que você cresça com o seu erro. Se você julgou, se você criticou, se você errou, ok, você teve uma comunicação violenta, ok, peça desculpa. E como que a gente faz para não ter uma comunicação que seja violenta, né? Como faz para ter uma comunicação não violenta? Tem um livro que chama-se Comunicação Não Violenta, eu recomendo muito, é bem legal, tá? O primeiro ponto para você não ter uma comunicação violenta, né, já que a ideia é crescer com os erros, é você nunca achar que é óbvio. Porque aquilo que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Porque você tem uma história, você tem uma criação, você tem um repertório, você tem experiências muito diferentes das experiências da pessoa. Então, a gente julgar é muito complicado. Então, nunca, quando eu acho que é óbvio que a pessoa deveria agir assim, pensar assim, eu estou tendo uma comunicação violenta. Então, nunca ache que é óbvio, tá? E sempre quando a gente vai conversar, é importante a gente falar da gente, falar de como a gente se sente e não falar do outro, apontar o dedo para o outro. Eu falo daquilo, de como eu estou me sentindo em relação ao que está acontecendo. E não apontar o dedo. E fazer na sequência o meu pedido. Eu vou falar da minha necessidade. Então, para você não ter uma comunicação violenta, não diz respeito a você criticar o outro, a você apontar o dedo para o outro. Você não ter uma comunicação violenta diz respeito a você respeitar o outro, porque aquilo que é óbvio para você pode não ser óbvio para ele, e você falar sobre aquilo que você sente e fazer o seu pedido. O seu pedido muitas vezes é o limite, né, que você vai colocar para o outro, tá? E se colocar mesmo, fazer o seu pedido, porque a gente não coloca, a gente não pede, né? O outro vai ali nos invadindo e a gente não coloca o limite para o outro. Então, sei lá, falar como você se sente quando, assim, eu me sinto invadida. Eu me sinto constrangida eu não me sinto à vontade de falar para você que eu vou sair, porque quando eu falo que eu vou sair, você traz todas essas questões, então eu gostaria de que você não trouxesse essas questões, porque esses são os meus valores, os seus valores são diferentes, eu respeito. O que a gente não pode fazer é nivelar por baixo, né? Por quê? Se o outro, muitas vezes, né, se o outro tá ali te controlando, te criticando, te apontando o dedo, ele tá te desrespeitando, ele tá invadindo o seu espaço. Só que, se o outro tá desrespeitando e você nivela por baixo, também vai desrespeitar ele, também vai julgar ele, também vai criticar ele, a gente fica numa relação aqui, né? Então, a gente tem que trazer a responsabilidade de, tipo, a pessoa tá errando aqui do lado dela, ok, mas eu não vou errar. A pessoa tá tendo uma comunicação violenta comigo, mas eu não vou errar. Claro que a gente erra, né? Claro que a gente pode explodir, pode ficar nervoso, falar, apontar, criticar, julgar. A gente pode fazer tudo isso. Isso pode acontecer. Mas quanto mais conscientes a gente tiver, quanto mais reflexivos, quanto mais a gente coloca isso em prática, de não ter uma comunicação violenta, de não desrespeitar o outro. A gente não pode achar que é normal desrespeitar as pessoas. A gente não pode achar que é normal criticar e julgar as pessoas. A gente não pode fazer isso assim, como se fosse normal. Então, se eu tô fazendo isso, eu tenho que estar muito consciente que eu passei do limite, que eu fiz algo que eu não deveria ter feito e começar a refletir e crescer com isso. E me treinar a ter essa comunicação não violenta. Eu só consigo colocar isso em prática quando eu começo realmente a praticar isso. Cada vez que eu fico
que eu me sinto ferida, ofendida, desrespeitada, eu paro e penso como que eu posso resolver essa questão, solucionar essa questão sem baixar o nível. E daí eu começo a me treinar a fazer isso. Não é fácil sem tudo que é sair da zona de conforto e ir para um outro lugar que não é aquele lugar onde eu já sei lidar. É difícil. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, do meu padrão, é difícil, eu preciso ter um esforço, tá? Mas é importante que a gente traga esse esforço para poder trazer mais respeito, mais amorosidade e que a gente não justifique os nossos erros a partir dos erros do outro. O outro errar é da responsabilidade dele. A gente errar é da nossa responsabilidade. Eu erro. Se eu errei, eu não posso justificar o meu erro por causa do outro. Mas você fez isso? Então, eu também fiz. Você gritou? Eu também gritei. Você mentiu? Eu também menti. Você traiu? Eu também traí. Eu não posso justificar o meu erro por causa do erro do outro. Eu tenho que assumir a responsabilidade por mim, tá? Então, trazer essa responsabilidade de trazer uma comunicação não violenta. E claro, né, se você se relaciona com uma pessoa que tem sempre uma comunicação violenta com você, você precisa parar para pensar se é essa pessoa que você quer se relacionar, seja um amigo, seja um parceiro, uma parceira, se você quer se relacionar com essa pessoa. Tá? Às vezes, muitas vezes, você vai falar, né, mas eu também tenho uma comunicação violenta, então a gente fica aqui nesse nível aqui de baixo. Só que o que acontece é que as pessoas mudam, sejam amigos, sejam parceiros, tá? A gente, às vezes, a gente tá aqui, só que daí a gente começa a ficar mais consciente, e isso que era normal, esse nivelar por baixo, essa comunicação violenta, chega um momento que isso para mim não é mais normal, e eu quero mudar, e eu começo a trazer a responsabilidade pro meu lado, só que o outro não traz. E eu começo a trazer a responsabilidade, o outro não traz. Então aqui eu tô num relacionamento onde eu tô com um nível de consciência e o outro tá em outro nível. Eu tô crescendo, eu tô mudando e o outro não tá. E daí você tem que entender se você vai ficar aqui nessa relação ou não. Você tem que avaliar o quanto que isso te fere, porque você é responsável por cuidar de você. Não por cuidar do outro, não por ajudar o outro a mudar. Você é responsável por cuidar do seu bem-estar. Resumindo, né? Errei ao magoar o outro, tem que avaliar. Foi você que errou ou você simplesmente foi você e o outro que se magoou? Se foi o outro que se magoou, pode doer um pouquinho ter magoado o outro, se magoar com você, mas isso é uma dor que você vai ter que superar. Se você errou, aprenda com o seu erro, peça desculpa, se redima e lide com as consequências, mas não deixe de tomar a melhor decisão para você.